5 de março de 2025, Cajamar, São Paulo. O corpo de Vitória Regina seria encontrado. Depois de dias desaparecida, a polícia logo revela os terrores pelos quais a jovem teria passado. Mas pouco tempo depois, tudo o que a investigação apontou se mostraria o oposto, trazendo ainda mais mistério em um crime que parece longe de ser solucionado. Confira minha conversa com o advogado da família de Vitória, que traz os relatos do que realmente se sabe até agora. Afinal, quem está preso é realmente o autor de tudo? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Desde venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, seja novamente sempre muito bem-vindo ao canal. E o senhor está... O senhor não, vou te chamar de você, que a gente já se conhece. Você, por favor. Você está à frente hoje do caso mais forte do Brasil, que é o caso da Vitória Regina de Cajamar. Você está fazendo assistência de acusação para a família da Vitória. Exatamente. Obrigado mais uma vez pelo convite, o espaço para poder falar de um caso. Eu acredito hoje o caso mais falado do Brasil. Né? Total, o Google Trends mostra isso. Desde o último dia, ela desaparece no dia 26, né? De fevereiro, é encontrada numa quarta-feira de cinzas, né? Num estado caótico, né? E a partir de então, o que se tem falado até o momento é do caso da Vitória. Sim. Que momento que você entra nesse caso? Eu entro na quinta-feira. Ela desaparece na quarta-feira, saindo do trabalho, e na quinta-feira, logo na madrugada, a família começa a mandar mensagens, postar nas redes sociais, desaparecimento, e a produção já começa a levantar isso já na quinta-feira de manhã. Então, tem uma matéria já que é exibida, já na quinta-feira, no programa do meio-dia. Essa matéria é replicada à noite, na quinta-feira. Sim. E aí, na sexta-feira de manhã, eu já tomei ciência daquele alvoroço que estava esse caso, e aí eu resolvi fazer contato com a família, né? Fiz contato com a Vanessa e com a Karina, as duas irmãs, e naquele primeiro momento, mais para saber como que estava a situação, se já tinham feito boletim de ocorrência, se estavam precisando de alguma coisa, e elas me atenderam assim, de pronto e em prantos, né, perguntando se eu sabia de alguma coisa. Eu falei, não, estou colocando meu escritório à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Se tiverem contratado um advogado, estou aqui para auxiliar. E ela falou, não, nós precisamos de informações, a gente não sabe por onde começar. E aí, já na sexta-feira, eu fui até elas, conversei. No sábado, também voltei na residência, que foi já no dia que começou a pegar mais notoriedade e tudo, porque né? aí tem o corpo de uma senhora que é encontrado numa área de mata. Foi ventilado que era o corpo da Vitória, né? Então, a partir daquele momento, o caso começou a despontar. Mas eu entro já no primeiro dia do desaparecimento dela. Eu entrevistei, inclusive, o pai da Vitória, a irmã da Vitória. Eu até falo da importância de ter um advogado de acusação, o quanto é importante a família estar muito próxima do promotor, porque eles passaram a ser a voz da Vitória, né? Isso sem dúvida nenhuma. A Vitória era uma moça que você não conhecia ainda. Você consegue me construir uma biografia dela? Quem era a Vitória, antes de tudo? Uma moça que morreu há pouquíssimo tempo, uma moça com pouquíssimo tempo de vida, mas que já tem uma história, e que talvez essa história esteja até costurada com o fim tão terrível pelo qual ela passou. Uma menina de 17 anos, né, assim, foge um pouco do padrão, né, uma menina que já trabalhava do local onde ela mora para o trabalho dela, 2 horas, são 2 conduções para ir até o trabalho. Ela sai às 22 horas, mais 2 conduções para voltar, e ainda um trajeto 980 metros, numa estrada bem escura até a casa dela. Então, assim, eu descrevo uma menina assim, batalhadora. Eu vi conversas e ouvi conversas diretamente no celular do pai dela, dos planos que ela tinha de fazer, de ser
perita, de trabalhar com essa questão de investigação, mas também estava voltado para uma área de estética. Então, uma menina com 17 anos, já com esse pensamento, nós poderíamos achar que é normal. Agora, já com esse pensamento e com esse planejamento, foge um pouco do que... Eu falo com propriedade, Beto, porque eu tenho uma filha de 17 anos. Foge um pouco disso. Ela não tinha só as ideias de ser, ela já estava trabalhando para ser. Então, foge um pouco... Eu acho que isso foi um dos motivos, que fez com que esse caso despontasse dessa maneira. E ela tem uma coisa, quando ela desaparece, a família logo percebe que ela desaparece porque ela foge do comum. Foge do comum, inclusive, de uma adolescente, no seguinte sentido, ela ia de casa para o trabalho para casa. Não tinha aquela coisa, eu perguntei para ela, mas ela não tinha aquela coisa assim, estou indo para casa, mas de repente fui para um bar. Ela não tinha isso, que é o que desperta na família onde está a Vitória, né? Absolutamente. Eu conversei com o pai dela, ela tinha muito contato com o pai dela. Ela saía de casa e estava no ponto para pegar o ônibus, para ir trabalhar. Pai, o ônibus atrasou. Peguei o ônibus. Pai, eu estou almoçando. Mandava foto do prato de comida para ele. Mandava áudio. Tinha às vezes que ele falava, escuta, dá um tempinho aí, deixa eu trabalhar aqui. Poxa, o dia inteiro falando. Não vai trabalhar, fazer um Big menina. Brother da sua vida comigo. Exatamente. Tá? E naquele dia, o pai troca mensagens com ela durante o dia e diz, olha, o carro não está pronto ainda, eu já busquei a peça, amanhã está tudo certo. E ela falou assim, não, tudo bem. E aí ele pergunta, numa mensagem de áudio, você vem para casa ou você vai para a casa da Verônica? E ela responde uma mensagem de texto, vou para casa. Verônica é a irmã dela, né? Verônica é a irmã dela que mora próxima de onde ela trabalhava no shopping. E aí o pai manda um áudio para ela, tá bom, cuidado. Foi a última mensagem que o pai trocou com ela. Já de bate-pronto ele percebe que tinha alguma coisa errada. Por quê? Ele sabia o horário do ônibus, dá até para escutar, como é uma região de um vale, e ela mora na parte um pouco mais alta, dá para você escutar o ônibus. Aquela freada do ônibus, a saída do ônibus. Então ele sabia exatamente o horário que ela descia. Então ele sabia que, tipo assim, ela acabou de descer no ponto. Eu vou contar 20 minutos, que é o trajeto desses 980 metros, ela levava 20, 25 minutos. Em 25 minutos ela chega. E aí quando dá 45, 50 minutos, ele já tem um start e falou assim, olha, alguma coisa aconteceu. E aí ele já liga imediatamente na empresa de ônibus. Aconteceu alguma coisa, o ônibus chegou, não, está tudo certo e tal. Foi, desceu, normal. Então, a partir daquele momento, ele já de pronto, por quê? Fugiu muito do normal dela. E o normal dela, eu até perguntei depois para os pais, conversando, tenho um contato com a família diariamente, perguntando, escuta, mas como é que era a vida social dela? Ela estava com algum namorado? Não estava? Não tinha vida social. Eu saí de casa para o trabalho, trabalho para casa. Então não tem essa questão de eu vou sair do shopping, vou passar na casa de uma amiga e mais tarde eu vou. Não, era literalmente de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ela tinha já esse cotidiano que é o que foge, rapidamente os pais saem em busca dela e tudo mais. Tem uma parte do cotidiano aí que você até antecipou, que é o que o pai buscava ela. Eu conversei com o Carlos, o pai dela, ele fala que ele, inclusive, buscava ela lá no shopping, porque como ele era Uber, ele às vezes já estava por ali e já pegava a Vitória. E o carro dele quebra nesse dia fatídico. O carro dele quebra até... numa live que eu fiz com a Rosângela Monteiro, a gente levantou a hipótese de o carro, inclusive, ter quebrado por conta de... Será que já não faz parte de um plano para pegar a Vitória? Porque ficou muito perfeito, né? O carro... A polícia chegou a investigar, o carro realmente quebrou por quebrar, não tem nada a ver com o crime. Na verdade foi uma triste coincidência e não foi uma sabotagem. O pai, de fato, ele trabalhava como Uber, embora aposentado, tinha essa renda extra com a questão do Uber, e ele, por vezes, buscava ela no shopping, mas por vezes também, porque do shopping até a casa dela, nós estamos falando aí num trajeto de carro de pelo menos uns 45 minutos. De ônibus são 2 horas. Então, às vezes, ele buscava no shopping, mas às vezes ele buscava ela no ponto final, onde ela descia. Porque o pior trajeto de todos é o trajeto em que possivelmente, aí, provavelmente, ela tenha sido arrebatada, que é no trajeto do ponto de ônibus até a casa dela. O local exato não se sabe até hoje. O local exato, não. Nós temos aí a reconstituição, né, do crime que vai acontecer no próximo dia 10 de abril. E a polícia
vai tentar identificar porque você não tem a presença do executor principal, você não tem ainda um indiciado confesso. Tem uma pessoa indiciada no inquérito policial, mas ele não é confesso. O Michael não é confesso? É confesso, mas ele diz que essa confissão dele foi feita de uma forma coagida. A gente pode falar disso porque eu estou como assistente de acusação, mas nesse momento eu estou crendo na palavra dele. Você está achando que o Michael realmente... Eu acho que essa confissão... Eu acho sim que ele tem participação, mas não da maneira com que ele confessou. A maneira com que ele confessou se descredibiliza totalmente a Polícia Científica de São Paulo, que é uma das mais respeitadas, ou a mais respeitada do Brasil. Né? Ele falar que estocou, que esfaqueou essa menina dentro do carro e que ela sangrou até a morte dentro do carro. Ele conseguir limpar esse carro a ponto da perícia não identificar um só vestígio de sangue, é você menosprezar o trabalho da polícia. E todo mundo vai querer saber quem se lava rápido, né? Exatamente. Assim, lava rápido mais perfeito do crime impossível. Até o delegado, palavras do delegado, abre aspas. Foi feita uma lavagem de última geração. Nenhuma lavagem conseguiria despistar a polícia a esse ponto. Segundo ponto dessa confissão é a maneira com que ela foi feita. Tudo bem, dentro da legalidade, tudo certo, tudo ok, o delegado fez como prevê o Código de Processo Penal, atendendo à vontade do indiciado, atendendo à vontade do preso de confessar, não tendo um advogado, ou não querendo confessar na presença do advogado dele, o delegado pode convocar um advogado para o ato, um ad hoc, para aquele ato específico. Quanto ao horário, a lei não estabelece um horário. A lei, mas assim, ante um caso de tamanha repercussão, colher uma confissão dessa maneira... E foi de madrugada, né? Abre precedente para muitas críticas e abre precedente para você duvidar dessa confissão. Uma confissão feita... Porque não dormiu, quanto ele foi forçado, quanto pode ter sido forçado, quanto pode, você abre realmente para lucubrar o que você quiser. E horas antes, por volta das 20 horas, os dois advogados dele saem da delegacia, vai à imprensa e diz, ele não vai confessar. Não tem confissão nenhuma. De onde que veio essa história? Não tem confissão. Então, naquele momento, eu estava na delegacia. Naquele momento não tinha confissão nenhuma, porque criou-se um alvoroço diante da possibilidade dele confessar. Só que aí saem os dois advogados, falaram, nós estávamos com ele agora, nesse momento, e não tem confissão alguma. Aí 2, 3 horas depois... Aí na madrugada chamam uma advogada... Chamaram os advogados dele? Não chamaram. Não chamaram os advogados dele. Chamam uma advogada somente para aquele ato, que não é a advogada que vai... Por que não chamam os advogados deles? Primeiro ponto a ser analisado é esse. Segundo, a questão do horário. Tudo bem que a lei não diz nada em relação ao horário. Mas o bom senso diz, mas o bom senso... E não é ilegal, mas eu vejo que nesse ponto é imoral. Então você tem uma confissão feita dessa maneira, com um advogado que não são os advogados dele, e aí o ponto principal... A confissão vai na contramão de tudo aquilo que estava sendo investigado. Tudo aquilo que tinha. Naquele momento, a confissão foi no dia 10 de abril. Nós já tínhamos aí mais ou menos uns 8 dias ferrenhos de investigação. E estava tudo certo até aquele momento. 10 de abril não, 10 de março. 10 de março, desculpa. Hoje é 1º de abril. Isso, 10 de março. Então nós já tínhamos, 10 de março, o corpo apareceu numa quinta-feira, se não me engano, dia 5. Ele é preso dia 8, né? Dia Internacional das Mulheres. Dia 5 ela é encontrado o corpo, dia 8 ele é preso. Dia 8 ele é preso no sábado. Aí dia 10 ele confessa. Sábado, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, domingo 9, segunda 10 ele confessa. Então, até aquele momento, a investigação estava 1000 por hora. E aí você tem uma confissão, naqueles termos, colhida dessa maneira... que não bate com absolutamente nada com aquilo que tinha sido investigado até o momento. E aí o advogado vem a público com um áudio posterior e disse, não, ele foi coagido a confessar. E nesse ponto, eu converso muito com o Dr. Flávio, que é o advogado dele, e me sinto muito à vontade de falar isso, Beto, porque algumas pessoas falam, eu vi você falando que tem contato com o advogado, é o advogado do assassino. Antes de mais nada, nós somos colegas de profissão. Sim. Né? E a gente, não é que troca muitas ideias. Não, e hoje você está assim de acusação, amanhã você pode ser advogado de defesa, pode ser o inverso. E ele me disse, doutor, ele não confessou.
Ele disse que chamaram ele num determinado local, disseram isso, uma pressão gigantesca. Ele falou, tá bom, coloca aí o que vocês querem fazer, que eu falo, eu assino, está tudo certo. E nesse ponto eu vou dar o crédito para ele. Por quê? Porque abriu-se o precedente diante de toda essa lambança que fizeram, né? E a partir daí, assim, foi só ladeira abaixo. Então, antes da gente entrar na ladeira abaixo, eu queria voltar um pouco para a gente entrar em todos esses pontos, até porque a confissão dele realmente parece que ele está confessando um outro crime, que não aquele da Vitória. Exatamente. Quando você entrou ali, que estava no desaparecido, ainda até chegar na descoberta do corpo, como que foi, o que consegue se desenhar o que aconteceu com a Vitória? Pelo que você teve de laudo pericial, laudo técnico, laudo de necroscópio, ela foi abusada, não foi? Ela foi torturada, não foi? Ela foi morta no dia que ela desaparece? O que se consegue desenhar da história da Vitória? No dia que o corpo é encontrado, nessa quarta-feira, por volta de umas 17 horas, eu fui até o local. Fui até o local porque o secretário de Segurança Pública da cidade, o Leandro, me mandou uma mensagem. Eu estava na delegacia, ele disse, vou te mandar uma localização, venha para esse local, traga alguém da família, nós encontramos um corpo que provavelmente, possivelmente, seja a Vitória. E eu fui até o local. E nesse primeiro contato que eu tive, quando eu chego no local, já muitos policiais, guarda municipal, corpo de bombeiros, delegado, nesse primeiro contato, você tem os peritos ali já conversando, dizendo... Judiaram muito dela, palavras dos peritos e das pessoas que ali estavam. Nossa, rasparam o cabelo dela. Ela está ou degolada ou decapitada, a gente não consegue ainda descrever, nas mãos. Ou seja, degolada, cortado aqui mesmo, preso por um fiapo de pele ou não, ou até mesmo decapitada total. E nas mãos parece que tem um plástico, mas a gente não sabe se o plástico foi colocado na mão ou se pegaram uma sacolinha plástica e fizeram nessa sacola um instrumento para poder amarrar as mãos dela, como se fosse uma cordinha. Então, naquele momento não dava para você... tinha muitas marcas que você vê que é devido ao estágio de decomposição, e tem outras marcas que são de agressão. Então, visivelmente, nesse primeiro contato, ela estava com o sutiã puxado para cima, com as mãos acima da cabeça, e a parte de baixo completamente despida. Então, naquele momento, diante das circunstâncias, uma menina sumida há 7 dias, até aquele momento, bonita, atraente, encontrada naquelas condições, tudo leva a crer que foi uma questão sexual, que teve alguma... eu vi até a foto dela, a sensação que se dá é que a humilhação dela foi até pós-morte. Exatamente. Porque a forma que ela é deixada é de humilhação também. Exatamente. E aí o perito disse, olha, ela foi morta há cerca de 5 dias. E naquele momento nós tínhamos 7 dias do desaparecimento. Por isso que no início da investigação, bateu-se tanto na questão de um cativeiro, que ela provavelmente, teria ficado 2 dias dentro de um cativeiro. E que tem mais a ver a história, né? Porque assim, sim. Até porque talvez quem pegou não imaginasse que ia se tornar uma comoção desse tamanho, ela ficar 2 dias, ter todas as serviços dessa pessoa horrorosa saciada, até ir morta e deixada. Tem mais lógica do que tudo que vai vir depois. E assim, e não é novidade para ninguém, tanto para você quanto para mim, que a gente trabalha e vive com isso, vive disso, vive para isso. Quantos casos de meninas desaparecidas nessa idade tem só no estado de São Paulo, só na cidade de São Paulo? São muitos. Então esse, acredito eu, era para ser mais um caso, com um agravante ainda. Por quê? A região muito afastada, você tem um grande centro de Cajamar, e até a casa dela são 30 minutos de carro numa estrada completamente sinuosa. Você não tem sinal de celular, na estrada você não tem nenhum tipo de sinal, só uma operadora tem sinal e é muito precário. Então era para ser o desaparecimento de uma menina que havia sido encontrada numa mata normal. Agora, o que chamou a atenção, eu acho que isso que fez... mais um dos motivos que fez despontar isso foi a forma com que o corpo foi encontrado. Com esses sinais de tortura, sem roupa, a forma com que foi deixado, a maneira com que foi deixado.
né? Foi posto ali. Ali não foi o local do crime, porque você não tem nem ali... Ali é a desova. Exatamente. Ali o corpo foi levado e foi deixado ali. Por quê? Logo quando identificaram, a Guarda Municipal encontra o corpo, o isolamento do local, sim, perícia, e não se tem nada, absolutamente nada em volta desse corpo, dizendo que provavelmente ela tenha sido morta naquele local. Não, um local completamente seco, sem umidade nenhuma, sem características de ter sido manuseado esse corpo, jogado, arrastado. Ou seja, quem levou, colocou o corpo ali daquela maneira. E além de colocar, deixou naquela maneira que... a posição foi organizada ali. Sim. Ela foi deixada daquela maneira porque quiseram deixar. Exatamente. Não é que se arrastou e colocou. Não. E mesmo que se jogasse, vamos partir daqui... Lógico que isso, a reconstituição do crime vai trazer muitos desses detalhes. Mesmo que a pessoa, de repente, estivesse carregando ela nos ombros, um exemplo, tivesse jogado, não ficaria da maneira que estava. Não ficaria. Está montado, está propositalmente. Me lembrou imagens das vítimas do Maníaco do Parque, por exemplo, que ele gostava de deixar em posições de humilhação. Sim. Aí vocês descobrem o corpo e ali começa uma investigação. Então você já teve, no primeiro momento ali, o contato. Perito falando 5 dias, cabeça raspada, plástico nas mãos. E ali possível abuso sexual e a tortura, né? Porque já tinha marcas e tudo mais. E ali começam a sair nomes. Teve uma história de um namorado dela com o namorado do namorado dela que queria... Tudo isso, eu imagino como foi angustiante para vocês, porque tudo que uma investigação tem, que é de buscar suspeitos e fechando, todo mundo sabia ao mesmo tempo. Então você estava naquela história de é isso, aquilo. O que começa a se desenhar ali? Primeiro, o que começam a chegar de respostas reais? Que vocês tiveram acesso? Ela realmente foi ou não foi abusada? O que teve? Isso foi posterior com a vinda dos laudos. Sim. Mas naquele primeiro momento, começou-se uma investigação, porque quando ela está no ponto de ônibus, passa um carro, sim, 2 rapazes dentro mexem com ela. E ela manda o áudio para a amiga, passou um carro aqui, mexeu comigo... eles estão voltando, eu estou com medo. Mas agora está tudo bem, eles entraram aqui numa comunidade. Tem 2 que entram com ela no ônibus também. Isso. Tá. Esses 2 foram identificados, o carro também foi identificado, periciado. Eles comprovaram que dali eles foram para uma festa, tinha as câmeras da festa, era uma festa que tinha um consumo, e eles apresentaram o comprovante do pagamento da comanda. Então, descartou esses 2, já com o veículo, passa-se a investigar os outros 2 que estavam dentro do ônibus, que ela também manda mensagem para a amiga dela. Com medo. Tem um rapaz aqui, sentou do meu lado. Mas ela tira foto. Tira foto. Se eu tirar, ele vai ver. Um desce, o outro permanece, que foi identificado, que foi o Matheus. Mas ela não conhecia nenhuma dessas pessoas? Não conhecia. Nem esses meninos que subiram no ônibus e nem esse carro que passou. E nada tem a ver esse carro com o carro do Michael que vai aparecer depois? Nada. Absolutamente. Esse do shopping foi uma mera coincidência. E é normal. Eu fui até esse ponto de ônibus, é normal as meninas ficarem nesse ponto e é normal os caras passarem e mexerem da maneira que mexeram. Então ali não foi uma coisa aleatória, uma coisa corriqueira. E aí ela mandou uma mensagem para o Gustavo, que era uma pessoa que era um ex-ficante dela, uma pessoa com quem ela tinha um relacionamento esporádico. Isso é palavras do pai. É importante lembrar que são 2 Gustavos. 2 Gustavos. 2. Tá. O que vai ser apontado pela polícia é esse que você está falando, que ela vai mandar mensagem, é isso? Esse foi o primeiro da linha de investigação, porque foi o primeiro que teve contato com ela. Por essa questão e por ele ter mentido. Porque ela manda uma mensagem para ele dizendo... você poderia me buscar no ponto. Ela não fala que o carro do pai está quebrado, mas ela pede para ele buscar no ponto. Ele diz que viu a mensagem, dormiu, pegou no sono, 4 horas depois ele acorda, manda mensagem para ela e ela já não responde mais. Posteriormente foi identificado que ele mentiu, que de fato... Como que descobrem essa mensagem? Porque o celular dela sumiu. Porque aí pegaram a mensagem... Ele foi ouvido, a busca e apreensão do aparelho do celular dele, e no celular dele tinha a mensagem comprovando que ele respondeu ela. Mas é que, na realidade, ele era um ex-ficante dela e ele estava com uma outra menina naquele dia. E num primeiro momento ele não quis dizer, porque não achou que ia tomar essa proporção. Quando toma essa proporção,
que ele é... Ele muda o depoimento. Ele muda, agora eu vou contar a verdade. E aí ele fala, até a menina que ele estava, a menina é trazida para a delegacia, confirma que de fato eles estavam juntos e tal, e aí ele é descartado. E aí passa para o outro Gustavo, que é o ex-namorado dela, que é o que ela teve de fato um namoro, que o pai não gostava, que o pai pediu para ela para que ela terminasse esse namoro. E aí muita gente falando, então o que ele fez para o pai? Ele não fez absolutamente nada, mas foi uma coisa de pai, que falou, olha, esse não dá, esse não gosto muito do jeito desse rapaz. E aí o pai pede para ela terminar esse namoro, e ela meio que arredia, não queria, mas o pai insiste, mesmo contra a vontade do pai, ela continua, mas aí ela cede, aí ela termina esse relacionamento com ele. E aí a informação que nós temos é que não terminou de uma forma muito amigável. Né? Talvez isso justifique quando ele recebe uma mensagem dizendo, escuta, a Vitória sumiu. E quem manda é a irmã da Vitória. A irmã da Vitória. Porque o celular que essa irmã da Vitória estava, segundo a Vanessa me contou, a outra irmã, tinha sido da Vanessa e lá estavam os contatos. O celular tinha sido da Vitória e lá tinham os contatos da Vitória. E ela sai mandando para todo mundo. Esse é outro Gustavo. E ele só diz, ok. Ok. Minha irmã sumiu, se tiver alguma novidade, ele manda ok. Qual dos dois Gustavos que é apontado pela polícia como participação e que depois é desapontado? O Gustavo, que era o ex-ficante. Inclusive... O que ela manda mensagem pedindo carona. O que ela manda mensagem pedindo carona. Tá. Inclusive, foi feita uma representação pela prisão temporária dele e foi negado. Quando apareceu para mim, pela notícia, que foi negado, uma juíza negar num caso como esse, é porque realmente não tinha muita materialidade de nada. Excelente observação, Beto. Sabe por quê? Assim, juridicamente falando, a prisão temporária, até o próprio nome diz temporária, ela tem um tempo, ela tem um prazo. 5 dias, né? Às vezes, 5 dias nos crimes que não são graves, mas 30 dias. Então, a polícia pede essa prisão por 30 dias. Para você conseguir uma prisão temporária, é muito fácil. Por quê? Se você pegar a lei da prisão temporária, ela é muito extensa e ela tem muitos requisitos. Entendi. Qualquer um indício que você tiver, você já consegue, porque não é uma prisão de pena, é uma prisão cautelar. Olha, uma prisão para garantir a investigação. Deixa eu só guardar ele aqui 30 dias, não vai para o CDP, não tem matrícula criminal, não tem RG criminal, não vai planilhar, nada, não vai entrar no sistema. Eu não sabia disso. Não, ele vai somente ficar... Mas fica na cadeia. Fica na delegacia, fica numa cadeia pública, ele nem vai para um CDP. Tá, entendi. Fica numa cadeia pública. Então, nesse caso, ele ficaria em Cajamar. Para quê? Para que ele não tenha contato com outras pessoas, não possa atrapalhar uma investigação, quando tem risco fundado de fuga. Ou seja, você tem um rol muito extenso que, se você conseguir atingir um item desse, você consegue a prisão temporária. E a juíza dá não? Porque não tinha nenhum indício. 2 vezes, né? E outra... E para 2 pessoas ela negou, né? Para 2 pessoas. Para o Gustavo e para o Daniel, não é isso? Para o Gustavo e para o Daniel. E o que me chama a atenção é que, num caso, naquele momento, né, o corpo já tinha sido encontrado, o caso estava assim... Estava uma explosão. Uma explosão. Um caso de tamanha repercussão. O delegado não conseguir a prisão temporária de uma pessoa é porque ele não tinha absolutamente nada. E aí eu falo com muita propriedade disso porque eu li a fundamentação e não iria conseguir. Porque me chamou a atenção na hora. Falei, porque ali nós temos uma torre, uma única torre, uma estação de rádio base, que é a ERB, uma torre que pega um perímetro de 5 a 6 quilômetros. Então o celular dele está... Todas as pessoas que moram naquela região estão num raio de 5, 6 quilômetros. Então dizer que aquele rapaz estava no local dos fatos, que ela desapareceu, não é uma prova, porque todo mundo ali... Aliás, o celular dela polícia ele não foi encontrado, Não né? foi encontrado. Mas a polícia tentou achar por onde que andou o celular? O último sinal do celular dela foi emitido nesse perímetro. Também nesse mesmo. Tanto que ela foi encontrada ali perto. O corpo foi encontrado nesse perímetro de 5 4 quilômetros. 5 quilômetros da casa dela, não é isso? A dona Edna, que é a senhora, também está naquele perímetro. Ou seja, essa única torre, ela pega um perímetro onde todo mundo está ali. Então, por isso que eles não conseguiram, naquele momento,
a prisão temporária dos outros. E aí consegue, depois do Maicon, com uma questão do fio de cabelo. A gente não tem acesso ainda aos motivos que decretaram a prisão do Maicon, porque tanto o advogado de defesa dele e eu como assistente de acusação, nós temos acesso somente àquele que foi encartado, àquele que foi documentado, aquilo que a autoridade policial retém a título de sigilo, a gente não consegue ter acesso. E isso a gente não sabe ainda qual foi o motivo que ensejou a prisão dele. Mas fato é que ele tinha alguma coisa nesse tinha rol aquela extenso. outra mensagem que foi encontrada. Tinha outra mensagem, aí você tinha depois... Me filmaram 1h. Para quem que o Michael manda essa mensagem, me filmaram 1h e 4h? É para alguém que ou é comparsa, ou sabe da história, ou ele está contando... porque na realidade ele manda, essas pessoas a gente também não tem acesso. Porque logo depois dessa confissão... Mas a polícia sabe para quem ele mandou. Sabe. São 10 aparelhos apreendidos, Beto. 10. Até... Da família da Vitória também? Não. Até o final do mês, por volta do dia 27, 28... De março. De março, nós tínhamos apenas 3 laudos. Ainda faltavam 7 desses laudos. Esses laudos eles são importantes porque para fazer o confronto. De quem são esses 10 aparelhos? São do Michael. Do Michael, com certeza. E das pessoas que estão sendo investigadas, que a gente não tem acesso a esses aparelhos. Mas a polícia hoje, ela crava que tem a participação de outras pessoas, porque já nesses 3 laudos, ele já consegue identificar a participação de uma outra pessoa. Porque vai pegar esses 10 aparelhos, e aí você tem a geolocalização, e aí com a geolocalização, aí você tem um ponto específico da pessoa. E aí você tem a extração dos dados, conversas, fotos, como foi encontrado no do Maicon, várias fotos da Vitória e de garotas com o mesmo biotipo dela, inclusive a última postagem que ela fez nas redes sociais. Que ela, no ponto de ônibus, ela coloca, bora para casa que amanhã tem mais. Tem um print disso e esse print está no celular dele. Ele printou isso? Isso ele printou. Por quê? Eu acredito, por isso que eu acredito que ele participou do arrebatamento dela. Porque ali tinha informação de que ela estava indo embora para casa. Exatamente. Não que o pai não fosse buscar, mas daí, por exemplo, assim como ela falou com o Gustavo pedindo carona, ela pode ter falado com outras pessoas falando que pedindo carona, ou seja, alguém tinha uma informação de que ela tinha... O Gustavo com certeza tinha informação. O Gustavo tinha. Não se tem certeza se outras pessoas também tinham informação de que ela estaria sozinha para ir para casa. Porque quem pegou ela tinha que saber que ela não ia ter o pai buscando. Porque isso era contínuo o pai buscar. E essa questão do carro, Beto, é uma questão, além de pontual, muito pessoal. Por quê? Porque se o pai morasse numa avenida muito movimentada, você poderia, de repente, pensar, quantas pessoas lá não passaram e não viram o carro do pai na oficina, presumiram que o carro estava quebrado. Sim, não, mas não é o caso. Não, ele mora muito afastado. Então, quem sabia que o carro estava quebrado era alguém que tinha uma informação privilegiada e alguém daquele perímetro. Intimidade, no mínimo. Por isso que a gente acredita que ele tem a participação na questão do arrebatamento dela. Por essa questão do carro. O Michael. E pela questão dele ter monitorado ela nesse trajeto, trabalho, casa. Então, eu acredito, nesse primeiro momento, que ele tem a participação no arrebatamento. Vou voltar um pouco ali. Vocês encontram o corpo e a polícia começa a buscar autores. Um crime muito bárbaro, um crime com muita violência, um crime com muito ódio, logo já acredita que tem intimidade. Quem é a primeira pessoa que a polícia chega perto? Gustavo. Esse que ela pede a carona e ele responde às 4h da manhã. Contato, exatamente. O Gustavo já estava... O Daniel vem por quê? O Daniel, porque o carro dele estava no local onde o corpo da dona Edna foi encontrado. Ele disse que conhecia a Vitória, que estaria... O pai da Vitória fala que ele conhece o Daniel desde criança. Desde pequeno. Que inclusive a foto do carro do Michael, quem pede para fazer é a família da Vitória, não é isso? Exato. Por isso que ele, Daniel, tinha uma foto do carro do Michael. E aí, por esse motivo, por ser amigo próximo da família, ele também foi averiguado. Nessa averiguação, teve o celular apreendido. E no celular apreendido, nós tivemos a foto do carro do Michael.
Que aí começam-se a E fazer aquela uma história dos ligação. vídeos, que tinham vídeos fazendo caminho, mas não tinha nada a ver isso Nada daí a ver. também. Ele faz um vídeo que é... Esse é o Daniel, é isso? Esse é o Daniel, que é o amigo da família. É. Tanto que quando eu falei, a família falou, imagina. E esse vídeo era o quê? Ele fazendo um caminho, falou, olha, aqui é o local onde ela poderia ter passado. Ele já estava nas buscas. Não era nem um vídeo antes. Saiu que eram vídeos antes. Não. Ele estava fazendo um vídeo por onde ela poderia ter. Já como desaparecida. Já quando desaparecido, isso. E ele faz, lógico, esse vídeo vem à tona depois que o corpo foi encontrado. Lógico. Mas o momento da gravação, ela ainda estava desaparecida. Tem uma lógica essa gravação. E ele falou, olha, aqui tem um trilho que leva a tal lugar, ou aqui tem a cachoeira. Então, mostrando esse vídeo, porque é uma região, assim, a população é muito concentrada num perímetro ali de 5 quilômetros. Mas é uma região de 9 milhões de metros quadrados. Entendeu? É uma região muito extensa. Então, ele estava auxiliando. Então, nesse primeiro momento, a polícia não tinha, de fato, muito uma linha definida de investigação. Porque o carro do shopping que mexe com ela, os dois rapazes foram descartados. Nada a ver. Os dois do ônibus também nada descartado. O Gustavo, que era o ex-ficante, descartado. E aí, mas com a prisão pedida. É o Gustavo que teria um namorado que descobriu que era namorada, que teria pedido... A história seria ótima, porque isso daí é o crime do tambor. Sim. Que é como seu namorado peça como prova do seu amor que você mata sua ex-namorada. Isso daí é infelizmente é um roteiro meio comum. Esse que seria também o Gustavo, também teria a história que saiu do namorado. Não tem nada a ver também. Tem nada a ver. E aí depois aparece um outro Daniel também, que é um amigo também do Maico, comprovadamente, mas disse, a gente estava em tal lugar. Então, depois do corpo encontrado, assim, a polícia, eu acho que perdeu um pouco a mão e começou assim... A primeira pessoa puxada é o Gustavo. O Gustavo. E de novo eu vou perguntar que a família a Vanessa, a irmã da Vitória, me explica. Que eu pergunto, mas como que descobrem que a Vitória mandou uma mensagem para o Gustavo? Porque se o Gustavo não falar nada para ninguém, ninguém vai saber, concorda? O celular dela sumiu. Ela me diz que pessoas já sabiam, e a família vai até o Gustavo e fala, Vitória mandou mensagem para você? E ele fala, mandou, mas eu só fui ver 4 horas da manhã e tal. Mas como que as pessoas sabem que o Gustavo e a Vitória conversaram sobre a possibilidade de ele dar uma carona para ela? Ele que contou? Ele que contou, com o telefone dele. Então... Porque assim, naquele momento, quem que é? Ela tinha um relacionamento, sei lá, estava ficando com tal pessoa. Alguém falou, você falou com a Vitória, até ela me mandou uma mensagem, foi isso? Exatamente. Foi na honestidade. Na honestidade. Assim, e aí ele fica como um suspeito, porque no primeiro momento ele mente. Ele fala que viu, dormiu e tal, mas na realidade que não tinha visualizado, mas ele visualizou, ele falou com ela. Então, por isso que ele foi colocado como suspeito. Mas essas pessoas começaram... chegavam e iam embora. Porque... Fala, por quê? Chegavam, assim, prestavam depoimento e todas elas tinham um álibi, inclusive o Gustavo. Não, na verdade eu falei, mas é que eu estava com uma outra menina. Quem que é a menina? Fulano de tal, vai buscar. E, inclusive, isso aconteceu num sábado. No sábado, logo depois, quarta-feira, dia 5, que o corpo aparece, né? Não, estava desaparecida ainda, já no dia que o corpo da dona Edna foi encontrada, era sábado. Ela estava desaparecida ainda. Estava desaparecida e ele foi para a delegacia. E aí ele conta a verdade. Diz que estava com uma menina, a polícia sai naquele momento, vai buscar a menina. E até o jeito que entraram com ela na delegacia, eu imaginei que ela fosse menor de idade. Depois foi comprovado, ela era menor de idade mesmo, chegou acompanhada de um responsável e ela falou, não, mas ele estava comigo mesmo. Então essas pessoas começaram a chegar e aí com seus álibi elas foram... E como chega até o Michael? Como que o Michael... Porque o Michael, segundo o pai da Vitória, ele nunca viu o Michael, não conhecia o Michael. A Vanessa disse que um irmão dela, o irmão da Vitória, teria estudado com o Michael, mas ele nem lembrava. Estudado assim, em algum momento, não eram amigos, só estudavam na mesma escola, na mesma sala de aula, alguma coisa assim. Então ele não era uma pessoa próxima, ele não era uma pessoa... A família da Vitória me disse que eles nunca ouviram falar do Michael e a Vitória nunca comentou nada sobre ele. Por isso que a gente acredita que a história do que ele fala que teve um relacionamento com ela... A gente acredita que isso não é verdade. Como que a polícia chega no Michael? Porque uma testemunha disse que ele estava lá no dia que ela desceu. Uma testemunha disse que viu o carro dele ali. Viu o carro dele lá.
E aí foi categórico em dizer que era o carro dele e ele na condução do veículo. Mas, doutor, a gente sabe, você que é advogado criminalista, tem uma frase horrorosa, mas eu aprendi, eu entendi o que quis dizer isso, testemunha é a prostituta das provas. Então, a gente sabe que testemunha também não é a melhor das provas. Essa testemunha garante que é o Michael, mas o Michael, ele no começo, ele fala que não era ele. Você fala que não era ele. Só que mas tem câmera que mostra o carro, alguma coisa não, assim? Não tem câmera nenhuma naquela região. Putz. E aí ele leva o carro para a perícia, o carro passa por uma perícia, passa por uma segunda perícia e é identificado fio de cabelo e manchas de sangue. Mas o fio de cabelo e as manchas de sangue Não se tem a comprovação ainda, porque os laudos não ficaram prontos ainda. Tá. Então, mas com esses indícios já conseguiram a prisão dele. Que ele tem manchas. Ele explica por que tem essas manchas de sangue? Ele não sabe falar. Bom, é que agora também ele já confessou, né? Mas naquele momento, primeiro ele falava por que tem. Porque assim, sangue é uma coisa que marca, né? Sei lá, fui pegar uma caixa, me cortei. Você lembra por que tem sangue no teu carro, Sim. afinal de contas? Ele não diz o porquê seria. Não disse. Diz que não sabe por quê. Né? E aí, assim, nesse falar pouco dele, que o delegado veio dizendo que ele é um psicopata, porque sabe, é temerário falar isso, acho que porque quem pode isso falar pode. Só perito, se a gente não tem capacidade técnica para testar isso, vou dizer que uma pessoa é psicopata somente porque ela fala pouco, e outra. Tem gente que quer só amar mesmo. Exatamente. Tem gente que quer só amar mesmo. E essa questão, como assistente de acusação, me preocupa, porque isso é muito benéfico para ele. No Brasil, acho que se você fosse psicopata, você tinha que pegar 4 vezes mais pena, porque você não tem cura. Né? Mas o Brasil vira semi-inimputável, uma coisa assim. Na realidade, hoje ele está num CDP, né? Por uma exceção. O que é CDP? Centro de Detenção Provisória. Tá. Ele está numa cadeia hoje. Mas você não falou que a prisão temporária não fica na delegacia? Fica. Só que em casos de grande repercussão, caso lá não se garante muito a segurança dele. Lógico. Por vários motivos, porque ela é uma delegacia de trânsito. Todas as delegacias da região mandam para lá e lá passa o carro da Secretaria da SAP, da Administração Penitenciária, para levar para a audiência de custódia. Entendi. Então você tem um trânsito ali muito intenso de pessoas. E isso poderia, o delegado fundamenta isso em relação à segurança e pede a transferência dele para uma ala segura. Tem sua razão. Justificável até aí, ok. Agora, se ele passa por um exame de insanidade mental e é atestado isso, automaticamente ele sai do CDP ou de um presídio, se estiver cumprindo pena, e é transferido para um hospital. E essa testemunha que diz que viu o carro do Michael com mais uma pessoa, por que esse carro chamou tanta atenção dela? Porque essa testemunha disse que viu a Vitória descer do ônibus e esse carro estava passando por ali. Mas vamos combinar assim. E ela conhecia a Vitória, essa testemunha? Conhecia. E conhecia o Michael? De vista. Então a única pessoa que consegue ligar os dois, né? Porque se a família da Vitória não conhecia ninguém, os amigos da Vitória não conheciam ele também, então como é que fica? Por que eu digo o seguinte? Não estou questionando a qualidade da testemunha, mas por que essa testemunha conseguiu visualizar o carro, guardar o rosto das pessoas e falar... Porque no dia a dia da vida você não olha isso. Se você perguntar qual o carro que eu vi hoje de manhã, eu não faço ideia. Porque no dia a dia a gente não está, vai ter um crime. Por que essa pessoa ficou tão fissurada nesse carro, no Michael e na Vitória? Isso foi uma coisa que chamou a atenção dela. E que guardou na cabeça. Quando que ela fala sobre o Michael? Ela fala... Já desaparecida ou só quando encontra o corpo? Não, depois do corpo encontrado. Por que essa testemunha não apareceu durante o desaparecimento? Então, isso é uma parte da investigação... Eles não contam. Que eles não contam. Pode ser até que ela tenha aparecido antes. Pode ser que essa informação tenha vindo logo no dia seguinte do desaparecimento dela. Né? Porque logo depois dessa confissão, tem uma entrevista coletiva e diz que ali o caso estava praticamente encerrado, que ia ser relatado, que o caso chegou ao final... Não lembro quem da imprensa faz uma pergunta para o delegado e diz, não vai fazer uma reconstituição do crime? E ele gente aqui fala o tempo inteiro. E aí ele fala assim, não. E aí naquele momento eu me insurgi, né? Falei na imprensa veementemente aquele dia e no final do dia eu fui pessoalmente falar com ele, né? E falei, doutor, olha, eu vou pedir a reconstituição. Não, eu não acho necessário, mas vamos esperar. Então, eu falei, olha, eu estou fazendo um pedido informal para que seja feita a reconstituição.
Se o meu pedido não for atendido, eu vou no trâmite legal, estou só te avisando que eu vou fazer o pedido judicialmente. E aí, 2 dias depois, ele vem à tona e diz que vai fazer a reconstituição. Que isso o Michael quis fazer? O Michael não quis fazer e tem uma decisão judicial que impede ele de participar. E nem, eu não entendi. E nem precisava. Eu acho que ele nem disse não assim, mas por que essa decisão judicial e nem precisa. De ele não participar? É porque, na realidade, o advogado fez um pedido para que ele não passasse pelo exame de insanidade mental e também não participasse da reprodução simulada dos fatos. Porque insanidade mental queriam dizer que ele era psicopata. Vamos confirmar que ele é psicopata, mas isso não daria então, só que aí o que acontece? Quem fez esse pedido foi o delegado. Quem faz esse pedido é o delegado. E esse pedido não pode ser feito pelo delegado. Pedido de insanidade mental ele só pode ser de ofício quando o juiz quer. O juiz olha uma situação, vou pedir. Então, quem pode pedir? O juiz ou o Ministério Público, ou a requerimento das partes. Ou seja, todo mundo pode. Pelo rito, o delegado não pode pedir. O promotor pode pedir, o juiz pode pedir, eu, como assistente de acusação, posso pedir para o Ministério Público para que ele peça, e o advogado também ele pede. A única pessoa na Terra que não pode pedir é o delegado. E foi o único que pediu. Tá. Por isso que foi indeferido. Foi negado porque não é nenhuma questão se ele tem ou não. Aqui não tem nada a ver. Não, é que não tem legalidade. Esse pedido não pode nascer dessa pessoa. Ele não pode nascer, exatamente. Tá. E aí você tem a reprodução simulada dos fatos, que mesmo que ele fosse um indiciado, confesso, né, porque hoje ele oficialmente falar, um indiciado, um indiciado, confesso, ele pode dizer não vou participar. Não faço provas contra mim. E a lei o protege em relação a isso. Mas o advogado mesmo assim faz o pedido e o juiz diz que de fato ele Mas não... um confesso é um advogado já está confessado. Quanto mais você ajudar, menor vai ser a sua pena. Por isso é que eu vejo, se eu estivesse do outro lado e o doutor Flávio, que é o advogado dele, pactua dessa opinião. Que se ele for, de fato, um réu, um indiciado, confesso, participar da reprodução simulada, dessa reconstituição, para ele é a título de benefício no processo, é muito bom. É bom. Muito bom. Só que agora, ele tem uma confissão que já não é mais uma confissão válida. Sim. Então, a partir desse momento, não tem por que colocar ele numa cena de uma reprodução, sendo que ele disse que não participou de nada. Então, ele não vai conseguir dar nenhum detalhe em relação à dinâmica dos fatos. Então, essa testemunha aponta para o Michael. O Michael é pego pela polícia. A polícia pega o celular dele e no celular são encontrados aquela mensagem, deu mal, foi filmado a 1 e às 4, que daria uma costura para aquilo que ele fala, que pegou ela a 1 e jogou ela no mato às 4 horas, né? Exatamente. Daria o tempo lá da morte que ele traz como uma possível verdade. Aí também, pelo celular, se descobrem fotos da Vitória, fotos de moças parecidas com a Vitória e o print da story final dela no Instagram. Quando a gente printa uma coisa, a gente printa para guardar ou para mandar para alguém. Sim. Um print de... Por que esse print é um troféu, se ele for um psicopata, para ter o último momento de ela viva? Ou seria para mandar para um comparsa para falar, ela está chegando, vamos lá, tá, não sei o que lá. Por que ele explica porque printou alguma coisa? A principal linha de investigação em relação a esse print é que ele printou para mandar para alguém. Daí teria esse... Para avisar, olha, ela saiu de lá e ele conhecendo toda a região, uma linha de ônibus apenas, que é a linha 930, então ela saiu de lá. Então daqui tanto tempo ela chega aqui. Então essa é a questão. Então, e não viram para onde ele mandou, a gente não sabe, a polícia sabe, mas a gente não tem acesso. Saber, mas a gente não sabe. Não, o celular dele está completamente aberto na mão da polícia. O Celebrite puxou tudo. Então, seguramente, se ele enviou essa foto, a polícia já sabe quem foi. Mas a polícia está confirmando cada vez mais que ele é o autor e o único autor de tudo. Então, mas isso é depois da confissão dele, a polícia vem e diz que o caso está fechado, que não tem reconstituição, aquela coisa toda. E aí começa uma situação um pouco indigesta em relação a mim e à delegacia, porque eu estaria cobrando demais a reconstituição,
o porquê que a família quer saber tanto como aconteceu. Eu falo, olha, é um direito da família saber não só a autoria, mas saber como tudo aconteceu. Pra ter certeza. A família tem direito de saber o que aconteceu com a filha deles desde o momento que ela sai do shopping, do trabalho, até o momento que ela é encontrada morta daquele jeito. Até porque confissão a gente sabe que não é prova. Exatamente. Por mais dolorosa que seja a situação, a família tem o direito de saber. E só essa confissão não coloca o Maico num tribunal do júri. E ter certeza de que a justiça está sendo feita. Você tem que angariado junto com essa confissão, você tem que ter as provas técnicas. Sim. Porque só a confissão... Ele simplesmente confessa agora, depois ele desconfessa. Não, e eu posso estar confessando porque alguém está me intimidando para confessar, Sim. porque eu estou ganhando para confessar, porque eu estou protegendo alguém que eu amo para confessar. Sim. A confissão por si só não é prova, você precisa fazer provas para confirmar uma confissão. E amanhã eu posso desconfessar e falar, não, como aconteceu? Como aconteceu. O próprio caso do Michael, tá, ele confessou lá no dia 10 de março, mas no dia 13 estava saindo já áudio dos advogados mostrando que ele falou que ele foi obrigado a dizer. Exatamente. Né? E essa questão da confissão dele, depois a polícia volta atrás. Isso é uma coisa, o Michael não explica esses prints que ele fez no depoimento dele. Não explica. Porque o print no story, porque as fotos da Vitória, nada. Ele só diz que ele teve um caso com ela. Ele só fala do print do stories, ele fala porque... era só para saber se ela estava vindo mesmo. Não precisa printar. Então, assim, uma informação que não sem muita relevância. Agora, é normal numa investigação essa oscilação de informação, né? Mas o problema é que, isso falando agora a título de investigação, foi cravar a todo momento. Cravaram num primeiro momento que o Michael era o único principal suspeito, que tinha praticamente 100% de certeza que o caso estava praticamente fechado. Aí ele vem e confessa. A polícia disse que tudo bem, acreditou na versão dele, e você acreditar que ele fez, que ele fala que deu um golpe nela no carro, deu o segundo, e que ela sangra até a morte dentro do carro. O carro passa por uma perícia e nada é encontrado. Sim. Então não dá para você crer que a polícia científica, um delegado com 35 anos de profissão, vai acreditar numa história cínica dessa. Porque, então, isso é uma coisa que a mim impressionou bastante, imagina vocês que estão no dia a dia, porque a gente tinha as informações, até saiu que assim, pré-laudos, ou laudos iniciais, nunca tinha falado muito bem, que assim, que ela teria até sêmens dentro dela, 2 ou mais sêmens. Mais pessoas. Dentro da Vitória, que ela teria ficado 2 dias torturada, que ela tinha cabelo raspado, plástico nas mãos, em princípio, para evitar alguma coisa, o sutiã no pescoço, uma possível degola ou quase uma decapitação. Aí na semana seguinte sai que não, ela não teve cabelo raspado, ela não tinha, assim, ela não foi violentada, ela não sofreu tortura e ela morreu no mesmo dia. Então ficou uma coisa, imagino, como foi para vocês essa... Porque não é só uma oscilação, é um 180 graus. Então, por isso que eu falo, é normal uma oscilação. Mas não um tsunami. Agora, desse jeito, não. Então, assim, o que gera isso? Primeiro, descredibiliza demais a polícia. Gera uma sensação de angústia terrível na família. Gera uma sensação de apreensão muito grande na sociedade e uma confusão jurídica do meu lado aqui, que assim, embora eu esteja na linha de frente desde o início, eu tenho uma equipe com várias pessoas por trás disso, cuidando, porque... tem o dia a dia do nosso escritório, tem outros processos. Eu tive 2 tribunais do júri nessas 2 semanas assim gigantescas, de 3 dias, de 2 dias fora da cidade de São Paulo. Então, assim, e quando eu tomo a decisão, Beto, e já não é a primeira vez que eu faço isso, e de procurar essas famílias para oferecer ajuda, eu sempre faço questão de falar isso, porque nesse momento, nessa tragédia, muita gente quer surfar, né? E eu sempre deixei muito bem claro para a família e faço questão de falar para eles. Eu não estou aqui por conta da televisão, porque eu já trabalho na televisão. Verdade, você já está na Record todo dia. Eu prefiro estar lá no estúdio, no ar-condicionado, do que de repente... Isso você está fazendo para bono, inclusive. Exatamente. Então, só que quando eu vou e ofereço isso... Por óbvio e por obrigação, eu tenho que fazer isso bem feito, porque é o meu nome e eu tenho que ter uma estrutura para oferecer.
Porque senão fica um negócio meio mom baby, sabe? Aquela coisa precária e você, o cara está aqui só para aparecer na televisão. Não, meu objetivo nunca foi esse. Então, e gera uma sensação de angústia na família, uma confusão jurídica para a gente gigantesca. Porque você tem que ir na delegacia toda hora. Quando saíram... Vai aparecer uma pessoa que vai ser ouvida. Mas espera aí, outra... Não, e quando começaram a sair essas mudanças total de Sim. tudo, ainda teve a imprensa que a culpa... Não, a imprensa só falou aquilo que vocês contaram. Assim, não existe. Ninguém chegou lá e inventou uma história. Vamos inventar uma história que a Vitória estava de cabelo raspado? Isso eu digo vocês, a polícia, as pessoas envolvidas na investigação. Então, não pode culpar a imprensa pela notícia dada, uma vez que a notícia veio de lá. Eu falei e aí, como é que fica? Ela teve ou não teve cabelo raspado? A princípio, no laudo... O que dizem os laudos? O laudo oficial ainda não saiu. Então tá. Então, mas assim, o laudo, por exemplo, do abuso sexual, ele está inconclusivo. Porque você o que não significa que não teve. Você tem o laudo negativo, quando ele é negativo, quando de fato não aconteceu. Positivo é você positivo. Tem o positivo que aconteceu. E você tem o prejudicado, você tem aquele que é inconclusivo. Né? Inconclusivo, inclusive, porque até mesmo com a forma do corpo, você não consegue ver se existiu... Não tem aqueles sinais clássicos de abuso sexual. Não tem. Mas se ela tinha sêmen dentro dela ou não, é possível ver. Isso foi comprovado, se ela tinha ou não? O laudo oficial ainda não saiu. Tá. Tem esse que ainda não saiu. Tá bom. Agora, o que acontece? Para colocar esse crime de abuso sexual, que aí seria um estupro de vulnerável, para colocar isso na conta do executor, ali do autor, vamos tratar o Michael agora como autor, para colocar isso na conta dele hoje, o Ministério Público vai pegar esse laudo e vai dizer para o juiz, olha, mesmo que inconclusivo, mesmo que prejudicado esse laudo, as circunstâncias de que tudo aconteceu, tudo leva a crer que uma menina de 17 anos, bonita, atraente... Ele pode ter usado camisinha. Hoje, muitos estupradores já se ligaram nisso e usam camisinha. Exatamente. Então, eu acredito não que... Não porque ele quer se preservar. Não, ele não quer porque ele quer se preservar no seguinte sentido, não é sexual, não é para não estar filho nem por doença. Ele vai se preservar para não ser achado como criminoso pelo seu sêmen. Exatamente. Então, e se ele for vasectomizado, aí você não acha mesmo. Então, você tem toda essa parte de o que... Agora, se sair um sêmen... e for do Michael, aí não tem jeito. Aí é o tal do batom na cueca. Não porque tem aí nós estamos falando da prova técnica. Porque até então ele pode confessar e voltar atrás quantas vezes ele quiser. Aí a prova técnica é a prova técnica. Agora, quando a prova técnica, quando o laudo chegar e falar assim, meu amigo, a mancha de sangue no seu carro é da Vitória. É da Vitória. O fio de cabelo é da Vitória. O sêmen encontrado é seu. Hoje temos provas, além da testemunha. O celular dele tem coisas... Tem indícios, ele pode ser apenas um apaixonado. Né? Então, a gente não pode... o stalker não necessariamente é um assassino. Ele pode ser um stalker de te amar tanto e ficar te vendo. Ele não tem vídeos da Vitória andando sem ela saber. Ele não ia ao escritório... Porque eu digo o seguinte, quando você tem um stalker na sua vida desse nível... Amigos seus sabem, colegas de trabalho sabem, a sua família sabe que essa pessoa se torna tão... indesejável, indesejada. Você começa a externar isso, e porque essa pessoa aparece do nada nos lugares, ela faz escândalo muitas vezes, ela inventa histórias, ela tem o stalker ele tem um ato de ser, uma forma de ser. Ele tem as fotos da Vitória no celular. Não pode ser só uma apaixonite, mas é um indício. Beleza, tem lá uma coisinha. Tem uma testemunha que o viu. Testemunha, a gente que está falando, dá para quebrar. Tem a mensagem que ele falou que ele foi filmado. Eu queria saber sobre o que ele pode até dizer que ele foi filmado em outras circunstâncias. Quais provas técnicas que colocam de fato o Michael hoje, como além da confissão dele, que já está colocada em xeque também? Nenhum laudo põe ele ainda? Ainda não, mas a polícia aposta no laudo do sangue encontrado no porta-malas do carro dele. Quando sai isso? Porque falaram que ia sair antes do aniversário da Vitória, olha, Beto, que é dia 13 de abril. Eu fico meio receoso em falar em relação a tempo, porque a lei não prevê um tempo. Sim. A lei não me dá, eu não tenho... Você não tem esse prazo. Eu não tenho um amparo na lei para dizer, olha, a lei diz que em casos de desaparecimento de menina de 17 anos... Tem que ser em 30 dias. Não tem. Lógico que a gente aposta que num caso... escabroso como esse, tamanho e repercussão, de que os laudos venham sejam mais sérios. Maior. Não estou dizendo que vai passar na frente, mas não é passar. É normal, porque assim, você corre o risco de ter
uma contaminação da investigação. Às vezes a polícia precisa do laudo para, a partir desse laudo, abrir uma outra linha de investigação. Então, essa celeridade é muito importante. Palavras do delegado, todos os laudos que eu pedi, todos, eu pedi com a mais rapidez possível, né? Inclusive falando com amigos, olha, eu preciso desse laudo porque eu preciso abrir uma outra linha de investigação, me ajuda. Então, assim, a gente aposta que isso seja rápido, mas em média, às vezes um laudo num processo demora 90 dias. E nós acabamos de completar entre desaparecimento. Até hoje nós temos aí 35 dias. Olha quanta coisa aconteceu. Então, prova pericial até hoje, 1º de abril de 2025. Nenhuma. Nenhuma ainda que coloque o Michael, esse sangue. Porque é o seguinte, tem um sangue, inclusive, na casa que o Michael morava, alugava, sei lá. Que pode ser, se ele foi tomar banho. Porque ele diz o quê? Qual a história que o Michael conta? Ele fala que depois de ter matado ela... Ela entra no carro porque ele chama. Ela entra no carro, ele vai no ponto que ela desceria. Mas o Michael fala que é sozinho. Sozinho. Não teria essa segunda pessoa como a testemunha disse. Sozinho sempre. Tá. Ele está no ponto de ônibus esperando ela no ponto que ela desceria. Na realidade, aquilo ali não é o ponto. Só que o motorista, como já era antigo nessa linha, sabia que ela morava daquele ponto. Se ela descesse no ponto oficial, ficaria mais longe para ela. Então, ele dava uma parada para ela. Dava uma parada, um quebra-galho para ela ali. E ele espera ela ali. Ela não desce, porque o motorista era novo, o motorista não conhecia. Então o motorista não dá esse quebra-galho para ela e ela desce no ponto oficial. E aí ele não vê, ele resolve ir embora, mas que no caminho da casa dele ele encontra com ela. E ele chama ela para conversar. E ele vai para lá sabendo que ela não teria o pai buscando. Sim. E aí ele fala para ela entrar no carro. E como que ele sabe que o pai não ia? Porque o story dela no Instagram não diz que o meu pai não vai. Olha, indo embora para casa, porque amanhã tem mais, que aí meu pai não vai me buscar mesmo, eu tenho que andar agora à noite no escuro. Por isso que eu acho que ele tinha essa informação de que o carro do pai, de alguma maneira ele tinha. Que ela estaria sozinha. Exatamente. E aí ele pede para ela entrar no carro. Quando ele pede para entrar no carro, e aí eu acho que deve ser uma orientação jurídica, porque ele não teria essa capacidade técnica. Essa testemunha vê a Vitória, vê o carro, mas essa testemunha não vê a Vitória entrando no carro. Não vê. Não vê porque o momento do arrebatamento já é na estrada. Tá, entendi. Então, quando ele fala que ela entrou no carro porque ele chamou, e aí eu acho que é uma orientação jurídica, porque eu acredito que ele não teria uma capacidade técnica para pensar nisso, para saber disso. Ele está tentando fugir de uma qualificadora que é a traição, que é a emboscada. Ah, entendi. Ele convida, ele não puxa. Ele convida, ele não puxa. Tá. Num segundo momento, ele começou a discutir com ela e ela começa a ameaçar ele, que vai contar para a mulher que eles tinham um caso. Nesse momento que ele pega uma faca que estava na porta, que ele disse que sempre andava com uma faca. A faca estava lá. Sempre, ele disse que sempre andava com a faca. Alguém já confirmou isso? Que ele sempre andava com a faca? Não, e também assim, não tem necessidade de andar com a faca, porque ele não mora numa região onde você tem todo dia para chegar em casa cortar um mato. O que o Michael faz? Mecânico. Mecânico, será que ele sabia que o carro do pai estava quebrado, já que ele é mecânico? Essa é a questão. Porque quebrar não quebrou, porque o pai do pai era uma borrachinha que estava para quebrar mesmo. Exatamente. Que o pai resolve comprar essa peça pelo Mercado Livre, que demora um pouco mais para chegar, por isso que ele fica sem carro. Exatamente. Então não foi uma coisa que quebrou. A pessoa queria levá-lo até... não consegue ir, que eu acho que é um filho, ou sei lá quem que é. Um amigo. Um amigo tem... E aí ele pega essa faca e dá 2 golpes nela dentro do carro. Então, ele pega e faz... Como seria? Ele pega aqui e faz isso... Ele pega aqui e faz isso... Ele pega assim e faz isso daqui. Ele não pega assim e faz assim. Não, ele no volante ele disse que pegou com a mão direita. Então ele pega assim e faz assim. E a faca é grande? Ele diz, acharam a faca? Não acharam, mas ele disse que era uma faca média. Ele jogou onde essa faca? Disse que jogou num brejo e foram procurar e não acharam. Aí ele dá 2 facadas nela. Sendo que quantas que vocês conseguiram ver? A perícia ter? é 3. Uma aqui na região da jugular. Que seria a famosa degola. Isso. Aqui na saboneteira aqui, que a gente chama aqui. E uma outra aqui abaixo da axila. E tem a ver com ela? Foi no lado esquerdo dela? Foi do lado. Foi no lado esquerdo, confirma. Foi desse mesmo lado. E aí, quando ele fala que ele fez isso porque ela estaria ameaçando ele, aí ele tenta fugir de uma outra qualificadora.
querendo pegar um atenuante que é da violenta emoção, né? Então, aí nesse momento Fiquei nervoso, eu acredito que é uma orientação jurídica, porque você derruba uma qualificadora da emboscada e consegue o privilégio da violenta emoção num tribunal do júri, você pode baixar muito uns 10 anos de pena menos. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu acho que nesse momento. Então, já é feminicídio? Ele está sendo indiciado como feminicídio? Feminicídio com as qualificadoras, e aí tem a questão do... 40 anos, mas aquilo lá... 40. E aí você tem a questão da ocultação do cadáver, que a pena é irrisória. E aí você tem a questão do abuso. Né? Mas a circunstância... Se tivesse tido tortura, abuso, daí seria uma coisa enorme. Mas eu acredito hoje que num tribunal do júri, uma pena entre 45 e 50 anos. Mas daí ele pega, dá essas facadas... Ele fica sujo de sangue. E aí ele fala a direção, gente, o carro inteiro fica. A direção, o câmbio, embaixo do banco, do lado. Muito sangue. Banco de tecido. Você corta um negocinho, você vai achar sangue o resto da tua vida lá. E palavras do delegado, abre aspas, na entrevista. Os senhores já tiveram a infelicidade de estar num lugar onde uma pessoa tomou uma facada na jugular? O sangue vai ao teto. Vai. Porque ainda mais que ela está nervosa, o coração está batendo a 1000. E aí ele fala, por isso que eu não acredito que ela foi morta em um determinado local. Agora, fazendo um paralelo com isso, pega essa cena de uma pessoa tomando uma facada na jugular, onde o sangue vai no teto, pega essa pessoa e coloca nessa situação dentro de um carro. Não, pega o ele carro não teria inteiro. Condições de limpar. Não vai pingar. Mas nem se ele ateasse fogo no carro. Não, aí ele pega... E deixa o corpo naquele local, dizia ele que faz uma cova rasa. Não, peraí, mas daí ele vai para algum lugar. Ele vai com o carro que até a vizinha ouve ele chegando de ré. Isso. Para pôr o corpo no porta-malas. Para pôr o corpo para levar lá e depois ele vai nessa casa para poder se lavar. Por que ele põe o corpo no porta-malas? Se ele está indo para um lugar, é só abaixar o banco do passageiro. Para que ele precisa esconder o corpo? Olha só o trabalho que dá, hein? Você vai tirar o carro do porta-malas, vai sujar mais um lugar. Por isso que eu não acredito, Beto. E aí ele teria tomado banho, então o sangue seria por uma contaminação, como é que fala? Por uma... É uma coisa que... O sangue é dela, mas não com ela. O respingo dele. O sangue aquele sangue encontrado no banheiro pode ser da Vitória, mas dentro dessa história dele, veio através dele, não dela. Exatamente. Né? Que também não foi confirmado ainda. Que também não foi confirmado. Por isso que eu não acredito que ele tenha feito isso no carro dele. Ele pode ter transportado esse corpo aí o sangue no porta-malas. Aí justifica o sangue no porta-malas. E menos sangue, né, doutor? Porque assim, menos. Todas essas facadas aí, alguns, não seja no banheiro, você limpa muito mais fácil. E assim, isso pode ter acontecido dentro de um carro, mas não naquele carro. Não estou dizendo que tenha sido, só vou fazer uma pergunta que muita gente fala, mas é só para saber. Muita gente fala, isso tem a ver também com mulher, com certeza alguma mulher... As mulheres ligadas ao Michael foram investigadas, a esposa, ou amantes, namoradas, para tirarem elas da linha de possíveis autores? Todas. A única que estava ainda sobre um olhar um pouco mais clínico era a esposa do Michael. E ontem, quando eu digo ontem, 31 de março, na investigação, ela está completamente descartada a participação dela. Completamente porque descartada. Até foi ele que, no primeiro momento, fala, eu estava com a minha esposa, e a esposa ela fala... vem e desmente, exato. Não, eu estava com a minha mãe, ainda mandei uma mensagem para ele 11h30 da noite, dando boa noite. Não é uma coisa assim? Exatamente. Tá. Então, ela realmente está fora. Assim, era a única que a gente estava numa... Será? E aí ontem nós fomos na delegacia para conversar com eles, com o Matheus, que é o chefe dos investigadores agora, junto com o Felipe. E disse, doutor, olha, nós já vasculhamos aqui, então ela está completamente descartada aqui. Segue a investigação, mas sem qualquer menção da participação dela. Com isso, o Michael confessa, depois desconfessa, blá, blá. Vocês acreditam que o Michael realmente esteja no crime? Mas ele conta com a participação de uma outra pessoa em algum momento. Ou no momento do arrebatamento, ou no momento da execução, ou no momento do descarte do corpo. Em algum momento, alguém participou. Que vocês não acreditam que tenha sido nem no mesmo dia do arrebatamento não e foi. Nem dentro do carro. Exatamente. E assim, que ele não tem condições, não teria condições de planejar, executar e fazer tudo isso
sozinho, sem a ajuda de uma outra pessoa. Ele foi para matar? Ou ele foi para conversar com ela? Ele foi para matar. Não, mas na confissão dele. Para pegar a violenta emoção? Não. Fui para bater um papo com ela, para ela parar de me perseguir. Isso. E aí ela... Ela é uma stalker. Eu tenho todas as suas fotos, eu fico te perseguindo. Ele tinha um Instagram para ficar atrás dela, não tinha? E ele mente na delegacia. No primeiro depoimento dele, ele está grifado no depoimento dele, que ele não tinha redes sociais. E aí, posteriormente, a polícia identifica que, de fato, ele tinha, sim, uma rede social, que era uma rede social fake, que ele usava para poder stalkear ela. E no carro ele fala que ela ficou nervosa com essa indagação dele, da esposa, e houve ali um bate-boca, começa as vias de fato. Stalker, né? Agora, por que ela estava nua? Por que ele só tira a roupa dela quando ele pôs naquele lugar? Naquela posição que eu vi, é impossível ele ter tirado a roupa. Ele disse que tirou como perito. Peço desculpas, é uma sensação só minha. Ele disse que tirou a roupa dela para que a decomposição do corpo fosse mais rápida. E ele fez buscas também, né? Como degolar? Quais são as buscas? Como degolar, como limpar o local de um crime. E no dia da morte dela? Antes do desaparecimento dela. Que a gente também não acredita. Dá um ar de premeditação. Exatamente. Não, que isso foi premeditado, disso eu não tenho a menor dúvida. Isso não é um crime de oportunidade. Eu lido com isso todos os dias. Por isso que eu achava que até o carro do pai dela poderia ter sido quebrado propositalmente. Crime de oportunidade é o roubo, a residência, né? Tem um detalhe, o pai dela não pode dirigir, não pode pedir o carro do vizinho emprestado. Porque ele tem deficiência física, ele precisa de um carro pronto para ele. Então ele não pode nem chegar para o vizinho e falar, me empresta o carro só para buscar minha filha. Exato, por isso que a gente fala, assim, o crime de oportunidade é um roubo à residência. É o cara que sai com... Estou passando e vi o carro aberto. Vamos sair aqui com um revólver na cintura. O primeiro que a gente encontrar dando bobeira... Estou saindo para roubar, não estou saindo para roubar você. Não, é que você passou na hora errada. Qualquer um, exatamente. Nesse caso, não. Nesse caso, era a Vitória. A vítima era certa e determinada. Ele tinha ele estava monitorando ela e não estava monitorando só a partir daquele dia. Ele já estava monitorando. E o Michael também fala que ele enterrou. Não enterrou. Então como é que isso fica? Como é que a polícia, como é que fica esse... Quando foi dito a ele que, olha, o corpo foi encontrado nessas condições, ele se espanta. Então vocês acham que ele estava no crime, mas não nesse momento? Ele não participou da desova do corpo? Eu acredito que não. Porque para ser ele se espanta... ele se espanta. Mas não foi assim que eu deixei ela. Eu deixei numa cova rasa com umas pedras em cima. Qual cova rasa ele levou? Não. Disse que é perto do lugar onde o corpo foi encontrado. Você pegar tudo que a polícia estava... Nada bate. Quem vai desenterrar e por quê? Nada bate. E aquele corpo não tinha sinais de que ele tinha sido manuseado a ponto de ser enterrado, mesmo que numa cova rasa, com um pouquinho só de terra, com 2 pedras em cima. Não, ela foi morta num determinado local e carregaram ela e colocaram e montaram aquela pose que você viu na foto. O local onde ela foi deixada era um local que o Michael conhecia, ele passava. É um local diferente, é um local do que as pessoas andam. Que local é esse? É a mesma estrada. É uma estrada. É a estrada que liga a rodovia Anhanguera. Ela tem um trecho de terra e depois tem um trecho de asfalto que dá acesso à casa deles. Então é a mesma estrada. Deles, a família da Vitória. E Michael e todas as pessoas. Não é a principal, é a principal e única estrada que tem de acesso para todos. A Edna que foi encontrada lá, essa mulher ela trabalhou com o Michael, com o Gustavo, ela com o trabalhou Daniel? Como cuidadora da mãe do Mauro, que é o padrasto do Michael. E ela morreu ali, que até falaram, morreu de causas naturais, sem dente, realmente ela tudo... Aí é especulação, a gente não tem os laudos ainda, daí, tá. Mas o fato é que a morte dela foi de causa natural. Porque ela andava por ali? Bom, mas vocês também não estão nessa investigação, né? Ela foi encontrada no sábado, né? Que inclusive no sábado a Vitória ainda é desaparecida, né? A gente recebe uma informação de uma página da internet, assim, de uma forma muito irresponsável, postou e cravou que era, de fato, o corpo da Vitória, que tinha sido encontrado numa cachoeira, boiando. Nossa. Aquele momento foi um desespero, estava com a família. Imagina. E aí nós fomos até o local, e aí chegou lá, nós recebemos a informação que, olha,
eu não vou nem levar... Isso aí o policial me chamou e falou, doutor, não vou nem chamar a família para reconhecer, porque o corpo aqui encontrado é de uma senhora um pouco mais velha. Pouco mais velha? Nossa, bem de mais... cabelo curto e se não tem tatuagem e usa dentadura. Então foge completamente daquele que nós estamos buscando. Tá. E porque eu me lembro que isso foi falado também, de repente ela viu alguma coisa e foi queima de arquivo, blá blá blá. Pode ser, mas a polícia vai ter que investigar isso tudo. Mas na realidade ficou comprovado que foi uma causa de morte natural, uma mera coincidência. Tá. Eu só queria saber o que ela estava fazendo ali, se ela ia sempre lá, se era um caminho. Era frequentadora assídua, porque do lado da cachoeira tinha um pesqueiro. Tá. Então é uma região então muito... ela de verdade ia mesmo ali. De verdade então, não foi uma coisa... Não foi levada ali. Foi levada. Deixada. Aí, hoje, a gente tem... Aí o pai da Vitória, a irmã da Vitória, me contam que depois do desaparecimento da Vitória, porque o Michael disse que ele queimou também o celular da Vitória. E as roupas. E as roupas? Foi encontrado alguma coisa na casa ali? Algum resquício? Não, ele disse que foi ali. Tem realmente assim alguma parede preta de fogo? Tem um lugar onde aparentemente foi queimado alguma coisa. Mas a gente não sabe o que. A gente não sabe de fato o que é, e se foi e quando foi. O pai da Vitória e a irmã da Vitória me contaram que o pai liga para... Porque quando a Vitória desaparece... Eu nem vou entrar na história que o pai foi colocado como investigado, porque isso é normal numa investigação, você investigar pai, irmão, tudo mais, tá? Sim. O pai me fala o seguinte, que ele liga para a Vitória, ela já dava caixa postal. A irmã também, a Vanessa também fala, liga, deu caixa postal. Que o pai disse que 2, 3 dias depois ligou e chamou o telefone dela. A pessoa atende e desliga. E amigos da Vitória também ligaram, tocava, a pessoa atendia e desligava. E que o Instagram da Vitória está sendo mexido por alguém que está desarquivando fotos, arquivando fotos, apagando mensagens e desseguindo pessoas. O que é isso? Na realidade, eles identificaram que essa movimentação nas redes sociais. E aí foi levado isso para a polícia, né, para pegar essa localização do telefone dela e a quebra para saber onde que estariam usando esse pelo IP, seja de uma rede Wi-Fi, seja do computador, para identificar de onde estaria usando. Mas assim, mais uma especulação, né, que a polícia nessa questão já considera até mais que uma especulação, né, porque aí é uma coisa real que está acontecendo. Né? Se a família não está manuseando a rede social, alguém está, por algum motivo. Então a polícia, nesse momento, eu digo ontem, a conversa que nós tivemos com ele, com os investigadores, é essa, que eles estão trabalhando para fazer o levantamento para identificar quem é que está usando. Falaram com a Meta, alguma coisa? Com a Meta, que é a dona do Instagram? Já mandaram o ofício, e aí você fica... e aí nesse lado eu entendo, né, a investigação, a morosidade, porque você depende da meta quando você faz o pedido da expedição de um ofício, da quebra do sigilo, demora um pouco. E a meta demora mesmo, essas coisas. Então... E o telefone que eles ligaram, a polícia foi ver de que herb que estava chegando o telefone, se realmente tocou o telefone dele? Então, na realidade, eles não sabem se estava tocando ou não, porque às vezes você liga pelo WhatsApp... chama, mas não chama. E ele chama, mas não chama. Estavam ligando pelo WhatsApp? Não pelo telefone normal? E aí, telefone normal, e o WhatsApp aí ele chama, aí ele chama, ligação normal, chama 1 ou 2 vezes e cai na caixa postal, mas é o normal da caixa postal. Isso acontece mesmo. Tá, e então aí você tem que esperar o laudo da operadora para saber de fato o que aconteceu com aquela linha. É um caso complexo, a gente ainda tem muito o que acompanhar. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado ou eu consegui abarcar tudo? Eu acho que tudo. Agora, no próximo dia 7 de abril, vence a prisão temporária do Michael. Já tem informação de que vai pedir uma renovação. Sim. Ele pode pedir essa renovação por mais 30 dias para poder trabalhar, porque ele vai precisar, nesse momento agora, eu vejo que ele não tem muitas... provas técnicas para pedir a conversão dessa prisão que hoje é temporária por uma prisão preventiva. Não tem, porque se tivesse uma prova técnica, já teria pedido. Não precisa esperar vencer os 30 dias, que faltam aí mais 5, 6 dias. Né? Então, eu acredito que esse pedido de renovação é para esperar esses laudos, os laudos dos telefones celulares, para poder fazer esse confronto, né, pegar a geolocalização de todos esses aparelhos para saber de fato onde essas pessoas estavam antes, durante,
depois esperar a reconstituição do crime, saber se vai vir algum elemento informativo nessa reprodução. Então, acho que esse pedido de mais 30 dias é para correr, para acelerar, para trazer uma prova técnica. Porque para você conseguir a temporária, ok, um indício basta. Mas para uma preventiva, você tem que ter uma prova técnica contundente, uma prova técnica e seria um laudo. Quando é preventiva, já tem tudo aquilo que você falou, RG... Exatamente. Aí você vai para uma cadeia mesmo. É que, na realidade, agora, se ele tiver essa conversão da prisão preventiva, aí ele vai para o CDP. Aí vai toda vez. Já tem matrícula, tem RG criminal, passa a ter direito à visita da família, a família tem que fazer carteirinha, recebe o jumbo semanal, aquela coisa toda de praxe, que é de quem cumpre pena e de quem está em prisão preventiva aguardando julgamento, que aí seria o caso dele. O aniversário da Vitória seria ou será dia 13 de abril, né? Véspera do seu aniversário. Véspera do meu aniversário. Já dois parabéns aqui ao vivo também. Que ela tenha de presente de aniversário a resolução desse crime dela, que eu acho que ainda tá. A promotoria está como? Ela tá, porque se ele foi indiciado, já está com o promotor, não está? Já foi indiciado, o delegado já vai relatar. O delegado tem que finalizar esse inquérito, porque quando você tem um inquérito policial, que você tem uma pessoa presa dentro desse inquérito... Tem que fazer, são 10 dias? Aí você tem que ter um prazo mais célere. Mas nada impede dele relatar, manda para o Ministério Público... E continua. E aí continua trabalhando na investigação. Se aparecer outros elementos, aporta lá no processo. E o promotor, se tiver alguma diligência, faz a cota, pede essa cota para que o delegado atenda. Mas já tem um promotor ou uma promotora? Já tem um promotor. Você já está em contato? Porque é importantíssimo você como assistente de acusação... Para saber como é que vai ser essa denúncia, né? É a parte mais esperada. E é o que a família espera agora, viu, Beto? Ontem, saindo da delegacia, a irmã, a Júlia, que é a cunhada, numa entrevista, disse uma coisa assim, bem marcante, que ela fala, a gente não consegue viver o luto ainda. Ah, não vai. O luto é só, só depois do julgamento. A gente não consegue viver caixão porque, por conta desse turbilhão de informações... E também pela questão da própria imprensa, eu sempre deixei bem claro para eles, embora não é novidade para ninguém, eu tenho meu vínculo com a Record, mas eu deixei eles a todo momento, falei, olha, falem com quem vocês quiserem. É importante, porque eles são a voz da vitória. Né? Falem com quem vocês quiserem, não precisa me perguntar se pode, se não pode, falem. Eu acho que nesse momento é uma forma de pressionar, mas de pressionar de uma forma sadia e mostrar para a Secretaria de Segurança Pública, para o delegado, olha, nós, imprensa, nós estamos aqui e nós queremos uma solução para isso, que é o que a família espera, não só saber da autoria, né, que hoje crê que se foi o Michael, mas querem saber se tem sim a participação de outras pessoas e querem de fato a reconstituição para saber o que aconteceu com ela. É doloroso, já conversei com o pai, conversei com toda a família em relação a isso. Pode trazer detalhes sórdidos que vocês talvez não queiram saber, mas vai ser doloroso, mas se assim vocês preferem, é um direito de vocês. Fica o convite para você voltar em breve. Voltarei. Quanto mais rápido, melhor, porque isso significa que o caso está se fechando o mais rápido possível. Sempre que você tiver novidades, o canal, você sabe, está sempre aberto aqui. Maravilha. Inclusive, eu deixo o convite para que, se o advogado do Michael quiser falar, ou para qualquer pessoa citada, quiser dar uma entrevista, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail, que a gente ouve absolutamente todo mundo. Queria entrevistar o delegado. Já mandei pedido, mas não tive resposta. Fica aqui o canal aberto, espero você em breve aqui. Obrigado mais uma vez pelo espaço, Beto. Sucesso para você. Para nós, eu agradeço. Obrigado. Valeu.